Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar de um assunto não ligado a desempenho, mas à saúde, especificamente para quem tem diabetes. Então, o tópico de hoje é diabetes. E existem dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. E o Caio vai explicar pra gente o que é o tipo 1 e o que é o tipo 2. Galera, então, falando sobre diabetes tipo 1, que vão ser a minoria dos casos, né, cerca de 5 a 10%, é uma condição genética que ou a pessoa já nasce ou ela desenvolve ali nos primeiros anos da vida, que diz respeito à deficiência na produção de insulina. Então a gente sabe que uma das maneiras do músculo pegar a glicose da corrente sanguínea para poder utilizar é através da insulina, e uma vez que essas pessoas têm deficiência na produção da insulina, elas têm esse processo mais dificultado e precisam utilizar medicações como insulina ou análogos da insulina para desempenhar esse papel. Já a diabetes tipo 2, que compõe aí cerca de 85 a 90% dos casos, que é muito mais prevalente, ela tem muito mais a ver com o estilo de vida. Então é uma condição que é desenvolvida ao longo da vida, principalmente para aquelas pessoas que têm hábitos não tão saudáveis, então que têm um baixo nível de atividade física, que têm uma alimentação não tão balanceada, e ela diz respeito, diferente da de tipo 1, à sensibilidade à insulina. Então, uma vez que a gente precisa da insulina para levar a glicose da corrente sanguínea pro músculo esquelético e para outros tecidos, existe um receptor, que é o receptor propriamente de insulina, que ele pega essa insulina e sinaliza uma cascata de reações para que o transportador de glicose, que é por onde de fato a glicose passa, ela atravessa a membrana, se deslocar até a periferia da célula e conseguir fazer esse processo. Uma sensibilidade à insulina mais deficiente, né, não tão eficiente quanto em níveis saudáveis, ela não vai conseguir utilizar essa insulina, o receptor não consegue captar essa insulina com tanta eficiência e, portanto, existe uma dificuldade maior da passagem da glicose para dentro da célula muscular. Então beleza, né, Caio? Então nós temos, já sabemos que tipo 1 é aquele que não produz insulina e o tipo 2 produz insulina, mas a célula tem uma certa resistência à sinalização dessa insulina. Mas como a gente gostaria de abordar, né, o tema de hipoglicemia no diabético durante o exercício, que é de certa forma até contraintuitivo, porque o que a gente imagina que uma pessoa diabética sempre está com a glicose alta no sangue. E aí quando a gente começa a falar em hipoglicemia para diabético, soa ao primeiro momento meio esquisito, né? Mas é uma coisa que acontece com uma certa frequência, o diabético desenvolver a hipoglicemia durante o exercício. Mas antes da gente entrar especificamente na hipoglicemia durante o exercício, eu acho que era importante a gente entender como que a glicose, um pouco mais detalhado, como é que a glicose entra na célula muscular, especificamente durante o exercício. Você pode explicar pra gente? Então, como eu disse para vocês, em repouso, o músculo esquelético ele é dependente da insulina se acoplar no receptor para que de fato aconteça a reação e a glicose entrar dentro da célula. Agora, quando a gente está fazendo exercício, quando a gente está em movimento, e a depender também da intensidade do exercício, esse processo ele se torna insulino independente, né? O que significa que ele não precisa mais ou diminui a contribuição da insulina nesse transporte de glicose para dentro da célula. Isso acontece porque o transportador de fato de glicose para o músculo esquelético, que é o GLUT4, ele tem uma maior mobilização durante o exercício, mesmo sem ter a insulina. Então o exercício é como se ele fizesse o papel que a insulina faz, de mobilizar esse transportador para a periferia da célula para permitir a passagem da glicose para dentro dela. Então, entendido isso, acho que agora a gente já pode falar um pouco sobre hipoglicemia durante o exercício específico. Então vamos imaginar um diabético, um primeiro momento, um diabético do tipo 2, que está fazendo exercício, por ser diabético de tipo 2, ter uma resistência à insulina, começa esse exercício com níveis aumentados de glicose no sangue, né? Mas como o Caio explicou então, quando você começa a fazer exercício, essa glicose agora consegue entrar na célula muscular de forma independente da insulina, porque o GLUT4 se desloca a partir da liberação de cálcio dentro da célula, como o Caio explicou.
E aí você começa a ter então uma redução da glicemia na corrente sanguínea nesse diabético. Essa redução ela pode não ser tão alta, tão grande o suficiente para causar um quadro de hipoglicemia, mas o fato é que o diabético, nesse exemplo tipo 2, quando faz exercício, há uma redução da glicemia sanguínea. Então, o exercício físico específico para o diabético tipo 2 é uma excelente forma de tratamento, porque começa a reduzir a glicose no sangue. Beleza, mas quando é que vai ter então uma hipoglicemia? O problema maior é no diabético tipo 1 e no tipo 2 já mais avançado. Por quê? Porque o diabético tipo 1, como faz uso da insulina, e o diabético tipo 2, quando essa resistência à insulina já é muito prolongada, começa também a ter problemas na liberação de insulina e começa a usar remédios que sejam a própria insulina ou análogos a ela. Eu até separei 2 exemplos aqui para a gente ter uma ideia. Eu vou ler aqui a meglitinidas e a sulfonilureias. Deixa eu ter que dar uma melhor. Separei 2 exemplos aqui. A meglitinida... Eu separei 2 exemplos aqui. O primeiro é a meglitinidas e a segunda é a sulfonilureias. E a segunda é a sulfonilureias. E o que esses 2 medicamentos fazem, né? Já é para o diabético tipo 2 mais avançado, porque eles vão fazer um papel muito parecido com a insulina. Então, o diabético tipo 1, que já faz uso da insulina, e o tipo 2 mais avançado, que faz uso desses medicamentos análogos à insulina, qual que pode ser o grande problema? É que ao fazer exercício físico já vai ter essa redução natural que o exercício causa na glicemia sanguínea. E esses medicamentos vão se somar aos efeitos do exercício. E aí essa glicemia vai cair ainda mais. E aí pode acontecer então um quadro de hipoglicemia, né? Quando a glicose cai para níveis muito baixos. E aí a pessoa começa a ter alguns sintomas de hipoglicemia. E aí nessa hora, se esse paciente tipo 1 ou tipo 2 apresenta um quadro de hipoglicemia, é que o profissional que está lá passando o exercício vai precisar fazer uma suplementação com carboidrato, vai ter que dar algum carboidrato de absorção rápida para que essa hipoglicemia seja revertida. E outra questão importante é que essa hipoglicemia pode acontecer também depois do exercício. Então tem uma janela de 3 horas após o exercício, onde essa hipoglicemia ainda pode aparecer. Então, esse diabético eventualmente também vai ter que comer um carboidrato de alta absorção após o exercício. E agora trazendo para o diabético tipo 2 recente, de menor gravidade ou até o pré-diabético, que faz uso de medicamentos menos potentes do ponto de vista de serem hipoglicemiantes, como por exemplo a metformina, que é o medicamento mais usado no controle da pré-diabetes. Nesse caso, as chances desse medicamento causar uma hipoglicemia durante o exercício são bem menores. Então, ter hipoglicemia em diabéticos que não estão em estágio avançado ou não são tipo 1 já é bem menor. Mas o que isso tudo pode abrir de oportunidades, né? A pessoa que é diabética, ela continua com desejos, ela tem o desejo pelo doce, porque ela ainda é uma pessoa. Ainda é uma pessoa, né? Então ela precisa de doce. E você falar para ela, não, você é diabético, você não pode mais comer doce, há uma certa ingenuidade achar que a pessoa vai seguir a ferro e fogo isso, né? Então, o que a gente pode fazer? Pensando que o exercício é hipoglicemiante, pensando que o exercício vai baixar essa glicemia, mesmo que não desenvolva um quadro de hipoglicemia, mas que a glicemia vai baixar, e que há essa janela de 3 horas após, a gente poderia pensar o seguinte, bom, então já que o diabético vai comer, melhor comer de forma controlada. Então o que está a sugerir para o seu paciente diabético? Falar assim, olha, se você tem desejo por um doce, você pode optar em comer esse doce logo após que termine o exercício, já que o músculo está mais sensível ao consumo de glicose e essa glicose pode ser absorvida. Isso precisa ser feito de forma muito ponderada, porque, obviamente, se você falar isso para um diabético e não deixar claro que é um docinho, é pouca quantidade, ele vai achar que você está autorizando ele a se entupir de doce após o exercício. E a gente gostaria de fazer esse disclaimer, de deixar claro que a gente não está sugerindo isso. A gente só está falando que é uma janela
de oportunidade para matar aquele desejo que o diabético reteve. Exatamente. Quando a gente está falando do caso da hipoglicemia ali durante ou logo após o exercício, uma reposição de cerca de 15 gramas de carboidrato, né, do macronutriente de rápida absorção já pode ser suficiente. E caso não aconteça a hipoglicemia, né, você apenas queira utilizar de fato essa janela de tempo para colocar ali algum docinho, algum alimento mais palatável que essa pessoa sente vontade, vai depender, acho que, muito da estratégia nutricional do dia inteiro, mas que nesse momento é mais interessante colocar um aporte maior de carboidratos ou então de carboidratos que tenham uma absorção mais rápida, né? Uma coisa interessante a se notar é que tudo isso acontece porque a gente pressupõe que esse diabético que vai estar fazendo o exercício, ele está com uma medicação para justamente em repouso ele estar controlado, né? Então quando a gente vai para o exercício, que é às vezes 1 hora do dia dessa pessoa, é uma hora que, em termos de metabolismo, muito diferente das demais. Então, por esse motivo, pode acontecer esse risco de hipoglicemia, mas não porque, né, às vezes pode até gerar uma sensação de que o exercício faz mal para o diabético, de maneira nenhuma. Até porque, em termos crônicos, né, principalmente para diabetes tipo 2, que tem essa resistência à insulina, o exercício físico, tanto o exercício de força, o exercício resistível, quanto o exercício aeróbico, são excelentes para, de fato, ir devolvendo aos poucos essa sensibilidade à insulina, para que ele fique cada vez menos dependente da medicação, cada vez menos dependente de um recurso externo para conseguir ver sua vida com qualidade. E é muito interessante que todas essas adaptações que a gente citou, elas acontecem de maneira aguda, principalmente, né? Então, de maneira aguda, você vai ter essa possibilidade de ter uma hipoglicemia, de ter a mobilização ali de mais glicose para dentro do músculo também, além da liberação de cálcio ali através da contração muscular, mas também pela depressão de glicogênio que vai ter nesse músculo. Então, é como se ele tivesse mais necessidade de repor isso, falando a grosso modo, mas no longo prazo isso vai atenuando e vai diminuindo a gravidade desse quadro de diabetes, principalmente quando a gente começa a levar em consideração as outras adaptações do exercício físico, como, por exemplo, a perda de peso e a redução de peso, que está associada também numa melhoria da diabetes tipo 2. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, achou que o conteúdo foi relevante, compartilhe aí com quem você acha que pode ter interesse, aquele seu amigo que é diabético, seja tipo 1, tipo 2, ou com profissionais que trabalham com esse grupo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa seu like, deixa seu comentário, vamos expandir essa discussão. E aproveita que o Adriano tá com um Instagram novo, segue ele lá no Instagram, me segue no Instagram também, que a gente posta conteúdos diversos lá, também sobre exercício físico e treinamento.